Graças a Deus, né? Podeis vos assentar por um momento, irmãos? Que Deus continue nos abençoando no nome precioso de Jesus Cristo, né? Hoje é uma data especial, né? Há 20 e poucos anos estava nascendo minha mãe, né? Para não dizer as décadas a mais, né? Quase, já passou do meio século, né? Mas que já não importa mais a idade. Mas hoje a mamãe está completando mais um ano de vida, né? E nós damos graças a Deus pela mãe, pela avó, né? Uma pessoa que é muito especial para esta igreja também. O Pedrinho Lourenço não está aí, né? Eles tiveram a partida da irmã Iraides hoje, né? Estava internada com problemas e então veio ao óbito hoje. Uma jovem senhora, né? Não tem nem 40 anos. Mas nós vamos orar pela família, né? Pelos que ficaram. E depois da reunião, nós a conhecíamos, né? Nós estaremos apertando a mão dos parentes ali, né? Nós estamos, irmãos, num tempo de termos paciência. Cada domingo Deus tem nos dado um tópico, né? Alguma coisa para nós falarmos. Nós estamos em um tempo de ter paciência. Abraão esperou 25 anos por uma grande promessa. Noé foram 120. Israel orou 400 anos para depois vir a libertação. E agora nós estamos na véspera, né? Esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o grande arrebatamento. Amém? Nós estamos esperando por isso. Então eu estava falando com uma irmã essa semana e dizendo, a carga, ela está pesada. Não é momento do marido ser um cobrador, da esposa ser uma cobradora. Num bom sentido é bom. A minha esposa, ela me ajuda, né? Cobrando algumas coisas para melhoramento. Isso é bom. Como o irmão estava me dizendo alguns dias atrás, uma crítica construtiva, ela é boa. A destrutiva não. Agora, eu creio que eu estou olhando para cada um dos irmãos, eu creio que não há nenhum velhaco no nosso meio, né? Mas coisa triste, eu não suportaria, né? Chegar um cobrador lá na frente de casa e começar, não vai me pagar? E aquele cheque, isso, e aquilo, outro. Acontece muitas vezes assim, dificuldades, né? Nós entendemos, às vezes alguém passa por uma hora difícil e tal. Mas nós precisamos ter paciência, irmãos. É uma hora para nós termos paciência. Um pastor com igreja, uma esposa com filhos. Estava falando para alguém algum tempo atrás, se nós formos bater cada arte que eles fazem, já está sem os couros, né? As crianças ficam sem o couro. Mas e se Deus também nos puxasse, né? A correia cada vez que nós erramos? Então é um tempo de nós sermos pacientes, termos um tempo para Deus, reservar um tempo para Deus. Achei muito importante
Uma pequena jovem aqui da igreja, essa semana, mandou uma mensagem para mim dizendo assim: nós estamos fazendo um desafio, lermos a mensagem pela manhã, 5 minutos, 10 minutos. Irmãos, isso é importante demais. Nós temos uma riqueza muito grande, as mensagens do profeta, muito grande. Agora, eu estive ali no Monjair, né? Eles não estão aqui nessa noite por motivo do carro estar com problemas. E o irmão Pedrinho Lourenço, a cunhada, faleceu, né? Então está auxiliando ali a cunhada. Nós observamos que quando você reserva um tempo para Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Você reservou um tempo para Deus. Lutar, né? Alguns são empregados, precisam trabalhar aos domingos. Mas pense diferente. Um dia de descanso, né? Um dia para a família, um dia de olhar no rosto da esposa, do esposo. Conversar sobre as coisas de Deus. A família vai ter outro rumo, muito melhor. Agora, aqui na página 239, no parágrafo, é a página 238 e o parágrafo 249. Eu amo essa mensagem porque o profeta, ele não dizia o que Deus não falou. Ele gostava de ficar atrás. Então ele diz assim, leiamos: quando vemos o estado em que a igreja está, vemos onde esteve. Existe um progresso. A igreja não parou, a igreja vai progredindo. Vimos o que fizeram, vimos onde ela devia chegar. Vemos isso ali. E vemos o que eles deviam fazer. Eles fizeram exatamente isso. Agora está vendo onde estamos? O profeta diz: você julgue. A noiva tem esse discernimento, a revelação, para julgar, entender aonde nós estamos. E eu não posso julgar, o profeta dizendo. Eu sou apenas responsável, e eu falo, essas também são as minhas palavras. Eu sou apenas responsável por trazer esta palavra, exatamente como me é dada. Posso entregá-la até que me seja dada, não posso entregá-la, nenhum outro pode. Agora, irmãos, eu agradeço a Deus, né, porque eu passo aos irmãos aquilo que Deus tem me dado. Paulo disse assim, olha, o que eu recebi do Senhor, eu também estou passando aos irmãos. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice, e assim sucessivamente, né? Então nós não erramos quando nós estamos atrás da mensagem, atrás do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Deus vai te ajudando, Deus vai te fortalecendo através da sua palavra. Amém? Você crê assim? É assim que nós estamos entendendo, né? Nessa hora tão difícil. Agora, eu creio que seriam esses os nossos recados, né? Então, eu estive ali com o irmão Jair essa semana, né? Na sexta-feira, eu e o irmão Pedrinho Lourenço, e eles nos tratam com muito amor, né? Com muito essa família, não é porque o irmão Juca está aí não,
mas eles são muito especiais para nós, né? E ele estava dizendo assim: pastor, teve uma certa vez que eu estava em tantos problemas, e eu cheguei lá na igreja, acho que era o culto que o pastor Paulo Mendes estava aqui conosco. Ele disse: eu nem sabia que ia ter um pastor de fora pregando para nós, mas quando eu entrei na igreja a atmosfera estava tão maravilhosa, né? Aquilo encheu a minha alma. Agora, irmãos, é isso que nós precisamos fazer, né? Orarmos a Deus. O profeta diz: a primeira coisa que você deve fazer é vir ao altar, entregar a sua vida, e lá no banco você está em adoração a Deus, você está criando uma atmosfera para que Deus venha trabalhar. Amém? Então Ele pode trabalhar no nosso meio, porque é uma igreja que está buscando a reverência de Deus. Aí você cuida com as vestes, com o cabelo, com o sapato. Aí a igreja já sabe, né? Nós já temos os detalhes, né, do que nós precisamos fazer. Nós vamos nos colocar em pé, irmãos, e abrirmos Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e o versículo 6. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e o versículo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. O que estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apenas até aí. Senhor Jesus e nosso Pai Celestial, nós te adoramos, nós te louvamos, porque o Senhor é tão bom para conosco. Continua conosco, Senhor, cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, Senhor. Somos um povo necessitados da sua presença. Há irmãos e irmãs cansadas. Nós estamos realmente, Senhor Deus, cansados deste mundo. A nossa alma está clamando, como Israel clamava por uma terra prometida, por uma terra melhor. Mas nós não queremos uma terra neste mundo. Nós queremos uma terra lá em cima. Nós queremos um lugar de descanso. Nós queremos um lugar que as nossas almas estão clamando por isso. E o profeta diz: quando um fundo clama, é porque existe outro fundo para responder. E nós sentimos dessa maneira, Senhor. Nós sabemos, percebemos que há um lugar especial para nós. Senhor, abençoa os nossos corações. Abençoa a Tua palavra, Senhor. Oramos pedindo a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos nos assentar, meus irmãos? Nós vamos falar sobre uma luz brilhou. Foi o tema que utilizamos ontem também em Navegantes. Uma luz brilhou. Nós temos visto, irmãos, cada um de nós, temos percebido que há momentos difíceis. Para quem não tem responsabilidade, como eu falei há 2 domingos atrás, casar e descasar é a coisa mais fácil que se tem.
Para o mundo que nós estamos vivendo, eu li numa revista essa semana um psicólogo dizendo: não existem almas gêmeas, não existe casamento para sempre. Para eles não existe mesmo, mas para nós existe. Amém? Você crê assim? Eu casei com esse propósito. Os eleitos casam com esse propósito. E nós somos muito criticados. No meu trabalho mesmo, eles diziam: mas é só um casamento mesmo, e deu e acabou? É um casamento só. Agora, nós vamos enfrentando momentos difíceis nesta vida cristã, na vida com Deus. Por isso, nós não cremos nesse ministério, que está sendo pregado, nessa novidade de vida. Pare de sofrer, deixa de sofrer, porque aqui tem Jesus, aqui você vai ter prosperidade, vai ter riqueza, vai ter cura, saúde, etc. Nós cremos que tudo isso está em Jesus, amém? Mas nós não estamos atrás dos benefícios, nós estamos atrás da sua palavra. E quando você está atrás da sua palavra, você recebe todos os benefícios da cruz do Calvário. Agora, há momentos difíceis, irmãos. Nós enfrentamos momentos de trevas. Nós estamos numa era, ontem eu estava falando com o irmão Paulo, no final da reunião, e o Espírito Santo ajudou, nessa construção dessas taças, dessa representação das eras da igreja, dos tempos que Deus esteve aqui conosco após o Senhor Jesus Cristo. E quando nós vemos essa última era de Laodiceia, ela tem apenas um risquinho, O profeta colocou apenas um risquinho, esse quadro do meio. Aquilo ali está representando a noiva do Senhor Jesus Cristo. É uma pequena partícula de Deus. É um pequeno facho de luz andando nessa terra. Agora, nós estamos numa era de trevas, de tempestades, numa hora que enfrentamos lutas difíceis. Enquanto estivermos aqui, irmãos, não adianta, com dinheiro ou sem dinheiro, nós estaremos passando por necessidades, para mostrar que aqui não é o nosso lugar. Nós temos parentes nessa condição, pobres, bem pobres, alguns mais ou menos, e nós temos alguns parentes muito bem de vida, dentro da mensagem. E todas as classes estão passando por problemas. Às vezes você pensa: não, mas eu que sou pobre, eu passo por muita dificuldade. Não. O pouco com Deus é muito. Amém? Olha, estava quase acabando a farinha e o azeite da irmã lá. Mas Elias chegou e houve uma multiplicação. Amém? Você crê desse jeito? Então é um Deus que Ele está dentro dos nossos lares, multiplicando a farinha, multiplicando a paciência, multiplicando o conhecimento, as virtudes do Cordeiro dentro de nós. Então, há essas horas de trevas, de tempestades, enchentes, irmã Emerência? Alguns dias atrás, horas de dores, morreu fulano, morreu ciclano, morreu beltrano. Agora, quando nós estamos passando por essas horas difíceis, muitas vezes horas de dores, parece que é uma eternidade, parece que aquilo nunca vai se acabar. São momentos tão difíceis.
horas que nós não gostaríamos de passar de maneira alguma. Agora, nós entramos em problemas, às vezes nós não procuramos, irmãos. Tem muitas vezes que nós fomos colocados dentro de um problema. Nós observamos Agar, ela estava sendo vítima de um plano de Sara, mostrando um caminho diferente para Abraão. Agora, Sara estava sendo uma vítima, porque a ideia não foi de Agar, mas Sara que resolveu fazer dessa maneira. Agora, nós observamos que uma semente eleita, quando ela está errada, ela sofre. Quando irmão e irmã, se nós somos de Cristo, se nós somos do Senhor Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, e nós estamos andando contra a palavra, contra a mensagem, nunca haverá felicidade nesse lar. Não vai haver felicidade, porque nós estamos querendo puxar para a direita ou para a esquerda, aonde nós sabemos que o profeta deu o centro para a irmã, para o irmão, para a criança, para a igreja. Não há outro lugar a não ser a mensagem da hora, a palavra de Deus revelada em nossos corações. Então, uma semente eleita errada, ela é uma sofredora. Ela sofre, ela não está em paz. Ela está andando em trevas, no pecado, em coisas que ela não gostaria de andar. Ela não gostaria, ela muitas vezes está naquela posição porque Satanás está guiando, né? Sua vida, está atrapalhando, está trazendo enfermidade. Mas nós encontramos um Deus poderoso, qual nós vimos ontem, Navegantes. Ele pegou uma terra, ele pegou esse mundo em suas mãos. E daquele mundo vazio e sem forma, e sem luz, e sem nada, a primeira coisa que ele disse: haja luz, e houve luz. Amém? Esse é o Deus luz. É o Deus que gosta de transmitir a sua luz para nós. É um Deus que da morte, ele transforma em vida. Havia trevas na casa de Lázaro por motivo da sua partida, mas quando Jesus retornou, houve vida. Amém? Quando Jesus chega, irmãos, a vida. Não tinha vida, mas chegou a vida. Agora, há uma escapatória só para os filhos de Deus: nós nos encontrarmos com Deus. Precisamos nos encontrar com Deus. Agora, ele usa os seus meios, como o irmão Joel nos trouxe um testemunho na quarta-feira, e ele dizendo: Deus quer usar este vaso. Deus quer usar você, irmã e irmão. Deus quer nos usar. Lá no trabalho, lá na escola, lá no curso, lá na vizinhança, lá no volante. Já pensou um cristão fazendo gestos obscenos, como os demônios nas ruas estão fazendo? E colocar a cabeça para fora e xingar e chamar de tudo? Isso não é um espírito cristão. Agora, nós vemos Deus usando meios, Deus usando vasos, Deus usando uma mão na parede lá nos dias de Daniel, dizendo: olha, eu observei tudo, Deus está observando todas as coisas, mas não gostei. Não estou gostando do comportamento de vocês. Agora, irmã e irmão, pai, mãe, será que você está sendo zeloso? Pastor, irmãos, será que nós estamos sendo zelosos ou nós deixamos a casa virar no que é aquilo?
Ou está tudo bem? Na igreja eu sou crente, mas nos meios de comunicação sou uma Jezabel. Eu sou um rebelde. Eu falo qualquer coisa. Eu comento, eu falei com uma pessoa algum tempo atrás, eu falei assim, já pensou um cristão comentando que a outra cortou o cabelo, está maravilhoso, está bela, está bonito? Você está dizendo, fique com Satanás mesmo que a coisa está boa. Eu não sei se isso acontece no nosso meio, mas se acontecer, Deus tem misericórdia de nós. Aqui somos luz, lá somos trevas. Aqui somos de Jesus, lá somos de Satanás. Agora, a mão na parede, ela veio para julgar e dizer, eles não conseguiram ler. O mundo não consegue ler o que Deus está falando. Eles não querem a manifestação de Deus nas suas vidas. Mas a manifestação de Deus veio e trouxe, a mão de Deus escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Farzinho, os irmãos conhecem a história. E o rei ficou preocupado, as pessoas ficaram preocupadas, mas o que significa isso? Eu tenho certeza que eles sabiam que era algo sobrenatural e de Deus. Aí alguém falou assim, olha, tem um moço, isso me encanta, irmãos, isso me alegra. As escrituras disseram, há um moço de oração. Há uma pessoa diferente em nosso meio. Há uma pessoa que fala com Deus. E o rei disse, então me chama este moço, ele precisa interpretar. Ele precisa mostrar o que Deus está falando para nós. Agora, irmãos, Deus viu a nossa condição nessa última era e Ele mandou a sua mão também para nós. Ele mandou a sua mensagem, dizendo, noiva, olha para essa mensagem. Olhe para a palavra revelada da hora que você vai saber se conduzir. É uma era negra, suja e imoral, mas nessa noite você está buscando a purificação com o Espírito Santo. Aleluias! Graças a Deus! Grande é o nome do nosso Senhor Jesus. As ofertas estão em nossas mãos, mas você está dizendo, eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro o reino de Deus. Há um corinho que o irmão Geander está ensinando para nós ali Navegantes, que ele diz assim, se eu tivesse todo o mundo, toda a riqueza, eu trocaria tudo isso pelo Senhor Jesus, pela paz que Ele me deu, pela alegria que Ele tem nos dado. Agora nós encontramos uma semente que estava em problemas. Essa foi aquela irmã encontrando-se com Jesus lá no poço, nos dias que Jesus estava aqui na terra. Vamos para lá, 237, página 237. Ela não era uma semente morta, ela era uma semente viva, mas ela estava precisando de luz. 236. Observe, o que foi isto? Aquela luz brilhou sobre aquela semente e estava descansando ali, que foi falada por Deus, sim, sim, Senhor. O profeta diz, então aquela semente, ela estava precisando de uma luz. E nós vemos que nós temos, eu gosto, de sementes, de plantação, de mato. E é tão gostoso quando você vê uma semente brotando. Plantou um milhozinho ali, daqui a pouco ele está crescendo. Mas se não tiver o sol, você coloca ali, a terra podia ser maravilhosa, podia ser a melhor terra que há. Mas se não há o sol, não há uma brotação. Se não há a luz, ela não vai subir.
Inclusive, quando nós éramos pequenos, né, nós fazíamos experiência na escola. Colocava, quando já fizeram essa experiência? Colocar um feijão lá dentro da caixinha com algodão, né? Fez, Moacir? Tem gente aí que é experiente, né? E aí colocava com algodãozinho ali, um buraquinho na caixinha, né? E colocava lá no terreno, né? Ou até mesmo dentro da sala de aula. Ali dentro estava tudo escuro, mas onde ela via a luzinha, ela ia saindo ali por fora para encontrar-se com o sol. Que esforço, irmãos! Às vezes estava na metade da caixa, se dobra todinha para entrar naquele buraquinho de luz. Olha, irmãos, se nós formos desse jeito, né? Vai se dobrando, mas, ai, pastor, mas eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Cada um de nós temos uma dificuldade, mas nós temos uma luz que nos ajuda. Aleluias! Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Então no 240, essa semente recebeu uma luz especial. 240. E ela reconheceu, só pode reconhecer quem já tinha conhecido lá no passado, lá na eternidade. Ela já era de Deus, ela já estava dentro de Deus, ela era predestinada por Deus. Ela reconheceu, porque brilhou a luz sobre isto. E eles, aqueles pescadores, lenhadores, lavradores, cobradores de impostos, prostitutas, viram nele o que as simples escrituras disseram que ele faria. Amém. E os fariseus não puderam ver, por causa do quê? Da tradição. A tradição atrapalha as pessoas, o conhecimento natural. O irmão Brana faz uma pausa e gesticula de alguma maneira, e a congregação responde afirmativamente. Eles não puderam ver por causa das suas tradições, mas a prostituta, os lavradores e todos eles o viram, todos que eram predestinados. Aleluias! E você também viu essa luz, amém? Crianças estão vendo essa luz. Quando as dúvidas se desprendem, a semente começou a crescer. Isso mesmo. Ela pôde reconhecer, ele veio diretamente no seu problema. Jesus vem, irmãos, para resolver os nossos problemas. Então, 241, o profeta diz assim: então ela esqueceu a dor, ela esqueceu o seu sofrimento, ela esqueceu até que foi buscar água. E ela correu dali, ela foi contar a história, ela foi contar o testemunho. E o profeta diz: o que ela fez? Ela tinha recebido a luz. Ele disse: bem, eu estou feliz em ter conhecido o Messias. Oh, não, irmão. Ela foi direto para a cidade. Ela se esqueceu da água e disse: vinde. Ela passou a proclamar o que ela tinha visto. Ela tinha confirmado que o Messias estava aqui embaixo. E ela disse: vinde, vede um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Porventura não é isto mesmo que a Escritura diz que o Messias vai fazer? Não é exatamente isto? E o povo pôde ver essa mesma coisa. Aleluias! Aquela semente predestinadas, irmãos, eles viram. Mas aqui à frente nós vamos ver o profeta dizendo: mas os fariseus, alguns outros religiosos não puderam ver a glória de Deus em Jesus Cristo. 242. Como Jesus Cristo disse em São João 14:12, isto aconteceria novamente. Ele também o disse em São Lucas, quando disse: como aconteceu nos dias de Noé, como Deus se manifestou em um homem. E Deus usou um vaso nessa última era também, um vaso especial.
E diz que estava atrás dele. E o que Sara fez? Rindo na tenda. Sara estava com dúvidas em seu coração. E todas as escrituras de Malaquias e assim por diante, preditas nos últimos dias. Hebreus 4 disse, quando a palavra retornar, Malaquias 4 disse que ela retornaria por meio de um homem. Hebreus 4 disse, a palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração. Agora nós vemos esse Deus se manifestando mais uma vez em nosso meio através da sua palavra. Nós vemos Deus se manifestando através daqueles que estão também recebendo a sua vinda, né? Buscando receber a sua vinda. Mais aqui à frente, o 244. Então nós vamos nos alimentando desse Deus. Você vai nutrindo-se dessa luz. A planta recebe lá, né? Nós estamos recebendo o conhecimento, mas é o Espírito Santo que faz brotar. É o Espírito Santo que nos ajuda. Essa mensagem sem revelação, essa palavra sem a revelação, nada ela pode fazer em nossas vidas. Mas vem o Espírito Santo e te aquece a cada reunião, a cada leitura, a cada oração, você fica mais forte na presença de Deus. Amém? E eu quero sair daqui nessa noite com novos propósitos para Deus. Então, reproduzir Cristo, aquela planta, ela suga as energias. Existe uma energia, irmãos, eu tenho falado isso muitas vezes, né? Se nós olhássemos para a natureza, a cachorrinha da minha mãe, todo dia, entre as 9h30 e 10h30, ela toma sol todos os dias. Não sei bem o horário certinho, mas todos os dias ela vai para o sol. O sol tem vitamina D e outros benefícios, né, que eu não sei. Mas se nós olhássemos, né, para os animais, se olhássemos para a natureza, nós teríamos mais até de Deus. Mas o irmão Brana gostava de ir para o mato orar, para a floresta. Talvez essa igreja está precisando ir para o mato, né? Nós ir para a floresta, orarmos mais a Deus, buscar mais deste poder. E aí, irmãos, aquele sol ele vai brilhando e aquela planta ela começa a crescer. E vindo, viçosa, bonita, porque lá embaixo também está sendo bem cuidada. Essa mensagem você vai lendo, ele é as vitaminas para nós resolvermos os nossos problemas, para nós vivermos felizes. Ainda nesta era, ainda neste momento, Deus tem nos dado momentos de prazer. Tem nos dado uma família, uma igreja, irmãos, momentos de companheirismo tão especiais. Agora aqui no 244, ele diz assim: você sabe, ele poderia fazer a mesma coisa hoje. Ele entraria em cena e produziria as mesmas coisas que naquela época, como disse que faria. Está vendo? Ele prometeu fazê-lo. Ele prometeu fazê-lo. E se ele fizesse a mesma coisa, o mensageiro da era de Laodiceia haveria de fazer isso. E graças a Deus, irmão Brana cumpriu bem o seu trabalho de sétimo anjo. Nós podíamos ver Cristo nele. Não Jesus Cristo encarnado como muitos estão pregando, mas nós conseguimos ver Cristo, o ministério de Cristo nele. E esse ministério, ele vai fortalecendo a noiva, ao ponto que não é mais um homem ungido, um profeta ungido apenas, mas é um povo ungido para servir a Jesus. Amém? Ele nos fez reis e sacerdotes.
Por isso, irmã, você tem que ter uma postura de rainha de Deus, de rei de Deus, de criança diferente. Eu agradeço a Deus, né, pelas nossas crianças. Hoje nós somos num lugar e uma mulher, nossa, mas que cabelo lindo, né, da Vitória. Mas que coisa boa você ser elogiado, né, por você estar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas muito tem vergonha. Não, você é crente? Não, eu sou evangélico, né? Eu sou lá de tal e tal igreja. O profeta perguntou, perguntava para as pessoas, você é um cristão? Eu sou batista, sou adventista. Eu sou lá da igreja fulana de tal. Mombrana disse, eu não perguntei se ele era um adventista, um batista, eu perguntei se ele era um cristão. Eles preferem dizer, né, sou adventista, do que ser um cristão. Mas nós temos uma coisa, irmãos, nós queremos sermos cristãos de coração, amém? Ou não adianta nós seguirmos a esse Jesus. Já estou quase terminando. 244, então precisamos reproduzir Cristo. Você sabe, ele poderia fazer, não lemos já esse aqui, né? O 245. Então, se a igreja de Laodiceia vir isto ser feito, eles farão exatamente como a igreja hebreia no princípio. Não importa quão bem vindicado seja, de qualquer maneira eles farão assim. Que coisa! Nós estamos voltando, irmãos, para trás, para aquela primeira era, para aquele primeiro amor, para aquele espírito maravilhoso que Paulo trouxe à sua igreja. Agora, o 246 ao 248. Então importa saber se nós estamos vendo, né, o que Deus está fazendo, o que Deus fez e o que Deus fará. 246 ao 248. Agora, ela diz que aconteceria, nós retornaríamos à palavra original e seria manifestada como foi prometida para restaurar a fé e fé original. E se ele manifestasse estar habitando entre seu povo ao fazer estas coisas, ele poderia até mesmo deixar sua foto ser tirada, provar cientificamente, e ainda assim eles não creem. Essa foto do profeta foi vindicada por Deus, né? O FBI dos Estados Unidos, uma polícia, né? Um sistema de investigação, um dos maiores do planeta, investigaram e concluíram que é uma foto sobrenatural. Deus deixando-se ser fotografado. E ainda assim eles não creem. E provou e permitiu o olho mecânico da câmera captá-lo. Presente ali aquela mesma coluna de fogo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus faz sinais nos céus, no meio da natureza. A Bíblia diz que se nós calássemos até as pedras, elas falariam. Hebreus 13:8, para mostrar que é científico e de todas as maneiras, cientificamente nos domínios espirituais, de todas as maneiras que podia ser vindicado, foi vindicado. Esse ministério de Deus para essa última era, ele foi vindicado por Deus. E alguns talvez estejam no nosso meio, né? Quando o irmão Brana pregou que Los Angeles ia afundar, 1900 e não me lembro a data agora. Quando ele terminou a pregação, alguns irmãos falaram, mas irmão Brana, o senhor pregou, e nós vimos domingo passado irmão Brana falando aqui na voz do irmão Brana mesmo. Ele disse, não estou lembrado dessas coisas, mas vamos rodar a fita. Não era o irmão Brana, era o Espírito Santo falando através do profeta. Você tem que crer desse jeito, irmãos. Tem horas que não somos nós, é o Espírito Santo nos usando para falarmos, para agirmos de acordo com o que Deus quer. E você sabe, eles provavelmente fariam a mesma coisa,
Provavelmente logo se afastariam e fariam a mesma coisa que fizeram. E o profeta diz: Deus nos ajude. Vamos parar aqui, mas Deus nos ajude a ver agora. A minha oração enquanto virmos agora, apenas até aí. Agora, Deus permitindo ser filmado, Deus permitindo ver-se, o Filho desceu em nosso meio. Mas eles não queriam, irmãos, o mundo ele não quer. As pessoas elas não querem uma igreja simples como a nossa, um Jesus simples como nós. Eles querem grandes catedrais, grandes nomes, grandes pessoas, para, entre aspas, adorar a Deus. Mas nós preferimos ficar com Jesus. Amém? Preferimos ficar com o Senhor Jesus. Então ele veio, ele se apresentou, ele mostrou o seu rosto e ele realmente cumpriu Isaías 53, mas o mundo o rejeitou. Agora, eu estava terminando de estudar essa mensagem, estava pensando, se essa mensagem não chacoalha as nossas vidas, se ela não nos corrige, irmãos, não existe outra coisa. Cada culto ele tem que dar uma chacoalhada em nós. Cada leitura da mensagem, para mim, cada leitura da palavra, até os hinos cantados, muitas vezes eles me chacoalham, chacoalham a gente. Que situação que estamos? Como que estamos cantando? Como que estamos vivendo para Jesus? Não é de qualquer maneira. De qualquer maneira, Deus não aceita. O profeta foi chacoalhado pelo Espírito Santo desde pequeno. E aí produziu uma mensagem maravilhosa para nós. Amém? Agora que as nossas casas, irmãos, que as nossas vidas possam produzir o Senhor Jesus